Muito bem, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está aí ouvindo a parte B agora da aula, tá? Eu vou falar sobre as referências do córtex cerebral e depois eu vou entrar na parte de substância branca, certo? Então, muito bem. Eu vou continuar aqui a partir desse slide aqui, foi o da última aula, ó, referências do córtex cerebral, ok? Então, vamos lá, ó. Só vendo aqui se está tudo certinho, tá gravando, tá, beleza, o tempo tá aqui correndo, bora lá então, ó. Vamos lá então. Bom, pessoal, aula passada a gente finalizou aqui em quem faz aferência para o córtex cerebral, comentamos sobre várias aí, algumas com característica neuroquímica específica, algumas talâmicas, outras não talâmicas e assim por diante. Agora vamos para onde que o córtex ele vai se projetar, tá? Basicamente, o que vocês precisam conhecer são essas vias aqui, ó. Nós temos ali uns sistemas de fibras de associação, que são aquelas que associam um hemisfério ao outro, tá bom? Ou uma região do córtex à outra. Uns sistemas de fibras comissurais, que promovem conexão intra e interhemisférica, que são comissura anterior, comissura posterior, comissura das abênulas, e assim, todo que utiliza-se de sistema entre comissuras, bom? Tem um sistema de fibras corticofugais, que são todas as fibras que deixam o córtex, eles fogem do córtex, tá? Aí são elas, via córtico-espinal, córtico-reticular, córtico-nuclear, a pontina, talâmica, hipotalâmica e a córtica estriada, tá? O intuito aqui não é desmistificar uma por uma, tá bom? Mas eu vou dando assim, algumas eu vou dar mais, eu vou dar mais ênfase, outras nem tanto, vou mais mesmo passar para vocês terem uma ideia de que elas existem, bom? Muito bem, então vamos começar aqui, ó, sobre a córtico-espinal, né? Que eu acho que essa é uma das mais interessantes aqui, né? Então, a via córtico-espinal, ela conecta o córtex com os neurônios da medula espinal, bom? Então, ela tem origem ainda. Aonde? Na camada de células piramidais interna ali, né? Então, são os neurônios piramidais da camada 5 do córtex cerebral. De todo o córtex cerebral? Não, vamos dividir aqui, né? Córtex motor primário, o pré-motor e o somatosensitivo, tá? Mais especificamente, nesse esquema aqui, o Netter, ele fez a representação do homúnculo motor, que é a representação cortical, no giro pré-central. Tá? Então eu tenho aqui desde a face medial do hemisfério até a face dorsolateral do mesmo. Tá bom? Então, na face medial do hemisfério, por exemplo, eu tenho os neurônios que controlam o pé, os dedos do pé. Tem uma área grande para o hálux, ó, isso é bem interessante. Ó, a perna, nem tanto, a coxa, aqui também nem nada ligar nem tanto, o tronco também, merrequinha. Aí o braço já começa a aumentar, o braço, a área cortical para o braço, a área cortical para a mão é enorme, ó. Para controlar a mão precisa de muito neurônio, né? Então, na camada 5, principalmente dessa região aqui, nesse caso aqui tem o exemplo, que é a do giro pré-central, que é o córtex motor primário, bom? Mas não é só daqui, tá? Tem pré-motor e somatosensitivo também. Então você tem fibra sensitiva que está trafegando junto, tá? Por quê? Lá na medula a gente, um pouco mais pra frente, a gente explica mais sobre isso daqui, ó. Qual que é o caminho dessa via, uma vez que ela sai aqui do hemisfério? Então esses axônios, né? Então eles descem e vão passar por uma região aqui, que eu vou chamar de cápsula interna, ó. Então eles vão passar por essa cápsula interna, são desviadas para passar anteriormente para separar os núcleos da base, né? Então elas separam o núcleo caudado, fica para uma parte para medial e o restante dos núcleos caudados, inclusive o próprio núcleo caudado, fica para a lateral também. Bom? Lembrando que o núcleo caudado ele faz uma volta, tá? Então ele não é partido ao meio, né? Só para vocês não se confundirem, certo? Então ele passa pela cápsula interna. Quando ele passa pela cápsula interna aqui, ó, tem uma representação aqui da cápsula interna, né? Que ela é dividida em perna anterior, um joelho e perna posterior, ó. Então vejam só que as fibras córtico-espinais elas vão passar na cápsula interna
muito especificamente aqui entre o joelho e a perna posterior, ó, da cápsula interna. Olha que interessante. A grande parte dessas fibras ficam aqui, ó. Passa no joelho e na perna posterior. Tá bom? Eles não se confundirem. Muito bem, essas fibras também estão trafegando aqui no pedúnculo cerebral, aqui no mesencéfalo, né? Então também, ó, parte média do pedúnculo cerebral. Então vai ocupar meio que a parte ali do meio dessa região. Passa pela ponte, então a parte basilar da ponte até por fim chegar nas pirâmides. Quando chega nas pirâmides, mais de 80% cruza o plano mediano, aproximadamente, aqui o Nether coloca, cruza o plano mediano, forma ali a decussação das pirâmides, e aqui eu tenho a formação do trato córtico-espinal lateral, tá bom? E esse trato córtico-espinal lateral, ele segue para ir controlar principalmente o movimento voluntário especializado de acordo com a área cortical da onde ele partiu, tá bom? Mas especificamente a gente diz que o trato córtico-espinal lateral ele vai ter muito mais fibras para controle de mão, né, e pé, tá? Então a gente costuma falar assim, mas quais são as fibras que controlam o tronco, por exemplo? As fibras que controlam o tronco, elas vão descer aqui, ó, no funículo anterior, né? Como trato córtico-espinal anterior, tá? Olha que interessante, ó. Então, o trato córtico-espinal anterior que controla o tronco desce por aqui. E o que controla membros no trato córtico-espinal lateral. Bom? Bem, uma vez chegando aqui na medula espinal, ó, olha que interessante, ó. As fibras do trato córtico-espinal lateral, essa representação no corte transversal da medula, vocês já cansaram de ver isso aqui, né? Vamos ver mais um pouco. Então, você tem fibras que vão modular diretamente o neurônio motor alfa aqui, ó, músculos laterais, módulo para controlar os músculos laterais. E você tem aqui modulação de interneurônio, esse interneurônio controlando o neurônio motor alfa, tá? E o trato córtico-espinal anterior, que segue pelo funículo anterior, ó, ele vai controlar quem? Ó, é o menor componente ali, né? Evidentemente, eu tenho outras mais fibras que vão fazer esse mesmo trabalho do trato córtico-espinal, mas a gente pode dizer que o sistema motor medial, ele controla neurônios mediais na medula espinal. Então, você vai ter fibras aí que vão para músculos mediais, ó, o Netero colocando aqui no esqueminha, certo? Eu posso ter fibras aqui do trato córtico-espinal anterior que podem cruzar o plano mediano e modular um interneurônio do lado contralateral, tá? Isso ocorre perfeitamente, não tem problema nenhum. Certo? Bem, trato córtico reticular, ó. Então, a gente ouviu lá, trato córtico espinal. É que você imagina que das mesmas regiões corticais, ó, dos mesmos neurônios piramidais, ó, tá? Dos mesmos neurônios piramidais que está na mesma camada, tá vendo das mesmas regiões, eles vão se projetar para a formação reticular. Então, esse trato ele conecta o córtex com neurônios reticulares do tronco encefálico. Bom? Então, a origem, neurônios piramidais da camada 5. Da onde? Córtex motor primário, pré-motor e somatosensitivo. Caminho, segue o mesmo trajeto das córtico-espinais. Grande parte delas vão seguir o mesmo trajeto, porque são as mesmas fibras, tá? Só que você tem fibras que no meio do caminho, elas vão para a formação reticular. É isso que ele está querendo dizer, ó. Então, ele se projeta a neurônios motores da formação reticular, de ambos os lados. Seja a formação reticular pontina, seja a formação reticular bulbar, como nesse esquema aqui, ó, tá? Reticular pontina e formação reticular bulbar. Por quê? Vocês se lembram que o trato córtico-espinal anterior vai controlar músculos mediais da medula espinal, correto? A formação reticular, ela também desce junto, vai ter fibras da formação reticular, principalmente a formação reticular pontina, ó, ela desce para interagir com neurônios motores mediais também,
tá bom? Então ela também vai fazer interação com neurônios motores mediais, reforçando a atividade das fibras do funículo anterior, que é ali do trato córtico-espinal anterior, tá bom? Que o próprio trato córtico-espinal anterior ele não tem uma força tão grande para poder fazer isso, então ela precisa de auxílio. Quem vai auxiliar ela também é a formação reticular, tá? A formação reticular pontina, tem aqui a pontina, que eu já comentei. A formação reticular bulbar, você vai ter dois sistemas motores que estão descendendo pela medula espinal, também ali bem próximo do funículo lateral, tá? Elas vão ter fibras que vão interagir com interneurônios, tá? Elas vão interagir com interneurônios, esses interneurônios vão interagir com os neurônios motores, tá? Ou os neurônios motores alfa ou os neurônios motores gama, certo? Por quê? Para também ter essa modulação dos neurônios, dos neurônios que controlam a musculatura medial, tá? Então a via final dela também é participar da movimentação dos músculos mediais. Dos neurônios mediais que controlam músculos mediais. Bom, olha que interessante. Junto com essas fibras estão vindo também as fibras córtico-retículo-nucleares, que são aquelas que vão para a formação reticular motora para se projetar para núcleos dos nervos cranianos, tá? Então tenho aí uma formação reticular também que vai auxiliar na movimentação dos núcleos dos nervos cranianos. Bom, agora eu tenho a via córtico-nuclear. Olha que interessante, ó. A via córtico-nuclear, ela sai da mesma camada lá do giro pré-central lá. Então vamos colocar ela aqui, ó. Sai da mesma camada de células, que são os neurônios piramidais que estão na camada 5. Então, eles que vão formar essa via aqui, ó, os axônios deles que vão descer. Só que a origem deles é de uma outra região do córtex. Por exemplo, aqui tem o homúnculo de Penfield representado, né? Então, na face dorsolateral, só que mais próximo do sulco lateral, ó, vejam que eu tenho a representação da área da face, ó. Então, eu tenho a representação da área de todos os neurônios que controlam os músculos da face e da laringe, ó. Face, da língua, movimentação do olho, da testa, da orelha, da bochecha, dos lábios. Inclusive a boca é bem grande, a língua é bem boca, é bem grande, né? Tá? Então, dessa região específica aqui, ó, olha aqui, ó, aqui fez e assim por diante, tá? Então, dessa região aqui, os neurônios que estão na camada 5, as suas aferências, elas vão descer para formar esse trato, que é o trato córtico-nuclear. Por que ele é trato córtico-nuclear? Porque ele vai ter interferência final nos núcleos dos nervos cranianos. Isso, exatamente. Mas só em todos os núcleos dos nervos cranianos? Não. Mas aqueles que têm relação com a cabeça e o pescoço, que justamente são essas que estão representadas aqui na face dorsolateral do córtex cerebral, certo? Então vamos lá, ó. Córtex dos neurônios conecta o córtex com neurônios dos núcleos motores, trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo, o vago e o hipoglosso. Então, trigêmeo, músculos da mastigação, facial, músculos da expressão facial, o 9 e o 10, músculos da laringe, e o 12º, musculatura da língua, tá bom? Então, ó, então ele sai da área da face do córtex motor primário e vai em direção aos núcleos dos nervos cranianos. Caminho, ele passa pelo joelho da cápsula interna, ó. Então temos a representação da cápsula interna, então você se lembra desse esquema aqui, ó. No joelho, ó, córtico nuclear, tá bom? Grande parte das fibras córtico-nucleares estão aqui, ó, no joelho da cápsula interna. Aqui passa pela base do pedúnculo cerebral, mas mais próximo da face medial do pedúnculo cerebral.
e passa também pela face mais próxima da linha média aqui do bulbo, até que ela vai, por que é mais próxima da linha média? Porque ela vai se dispersando para inervar, para promover a eferência para os núcleos dos nervos cranianos, principalmente aqueles que estão na coluna eferente visceral geral e aqueles que estão na coluna eferente visceral especial. Bom? Joia. Muito bem. Essa outra aqui, ó, é a via córtico-pontina, tá bom? A via córtico-pontina, que na verdade a sua via final é a córtico-ponto-cerebelar, tá? Então eu vou ver se eu consigo colocar aqui, ó. Córtico. Vai ficar muito grande. Vou ver se eu consigo colocar a via córtico-pontina, na verdade é a córtico-ponto-cerebelar, tá? É o maior componente córtico-fugal. Então você tem muito mais fibras saindo do córtex cerebral para essas vias aqui, para se conectar com a ponte, com os núcleos pontinos e dos núcleos pontinos para o cerebelo, do que encontrado em qualquer outra eferência, tá bom? Então, origem. Então, são todas as partes do córtex cerebral, então, do lobo frontal, do parietal, do lobo occipital, área motor primária e sensitivo primária. Tá, elas estão saindo também, né? Tá a camada 5 do córtex cerebral, e essas referências elas vão descer, passa pela cápsula interna, tá? Mas como elas são acórtico-pontinas, elas passam muito próximo do joelho da cápsula interna, tá? Então, ó, só para não passar essa informação, elas vão passar aqui também pelo joelho da cápsula interna. Chega na altura do mesencéfalo, ela se divide em duas. Você tem fibras que são mais, são mais da região do lobo frontal, vão seguir mais próximos da linha média. As fibras que são do lobo parietal e do lobo temporal vão seguir mais aqui na face mais lateral aqui do pedúnculo cerebral. Por fim, isso chega na ponte, nos núcleos pontinos. Essa descarga chega ali. Então, as fibras transversas que tem na ponte, que é muita fibra transversa, né, são formadas pelas referências dos núcleos pontinos para o cerebelo. Tá? Por quê? Por que tem tanta fibra assim indo para lá, né? Porque eu preciso ter essa conexão do cérebro com o cerebelo para coordenação e regulação de movimentos incoordenados. Tá? Então, você tem que enviar essa informação para o cerebelo que você tem intenção de realizar um movimento, e o cerebelo vai comparar essa intenção com o que já tem no seu plano motor. Então, depois ela devolve essa informação por meio da fibra dentro tálamo cortical, fastígio tálamo cortical e assim por diante. Certo? A via córtico-talâmica, né? Então, conecta o córtex ao tálamo, sai também da camada 5 do córtex cerebral. Aí você tem várias áreas corticais que recebem a aferência talâmica, né? Cada núcleo talâmico que envia para o córtex recebe uma aferência do mesmo. Então, por exemplo, todas as áreas sensitivas primárias aqui, que a gente tem em destaque, né? Giro pós-central, a área visual primária aqui nos lábios do sulco calcarino, tem também áreas pré-motoras, a região do lobo pré-frontal, lóbulo parietal inferior, lóbulo parietal superior, área auditiva primária. Todas essas regiões que recebem informação aferência do córtex, o córtex também vai manter conexão com a mesma área. Para quê? Para um mecanismo de retroalimentação entre córtex cerebral e tálamo. Então ele vai enviando, foi informação, volta e assim por diante. Tem que ter essa troca de mensagens, isso é extremamente importante. O caminho é pelas radiações talâmicas, né? Então ele desce pela cápsula interna e pelas radiações talâmicas. As radiações talâmicas são as fibras, o nome das fibras, que a gente diz assim, as fibras que vão do córtex, do tálamo ao córtex, trafegam pelas radiações talâmicas, tá bom? Então tem fibra que sobe e tem fibra que desce, ou seja, do tálamo ao córtex e do córtex ao tálamo, respectivamente. Também tenho a via córtico-hipotalâmica também, que vai do córtex cerebral
pro hipotálamo. Então, conecta essas duas regiões, origem principalmente ao córtex pré-frontal, corpo amidalóide, corpo olfatório, hipocampo e áreas septais. Todas essas áreas aqui que eu listei, ó, são áreas que têm muita relação com o sistema límbico, tá? Áreas que têm muita relação com o sistema límbico, tá? Então, o córtex da região pré-frontal, corpo amidalóide, que é a amígdala, né? Córtex olfatório, hipocampo e área septal, todas têm relação com o sistema límbico, tá bom? Então, é controle visceral das respostas endócrinas. Então, a informação visceral, ela chega até essas regiões corticais, e daqui eu tenho respostas para o hipotálamo, e o hipotálamo que vai modular essas respostas no sistema nervoso autônomo, tá bom? O hipotálamo é meio que a via eferente que essas regiões do córtex aqui se utilizam para manter contato com o sistema nervoso autônomo, tá? Da mesma forma, o hipotálamo conecta com vias endócrinas também. Então, ele é a grande porta aí de saída de hormônios e de neurohormônios, né? São os hormônios que são os hormônios liberadores e os hormônios de fato. Então, você tem que ter uma interação entre o hipotálamo e algumas áreas do córtex para isso poder ocorrer de forma específica. Tá? E tem as vias corticais relacionadas com os núcleos da base. Tá? Então, nesse diagrama aqui tá a representação dos núcleos da base, dos núcleos da RAF, dos núcleos da substância negra aqui da ponte não, né? Perdão, do mesencéfalo. Aqui você tem a representação do estriatum, globo pálido externo, globo pálido interno, e essa relação que possui com essa região muito importante aqui, que é o tálamo motor, tá bom? Então o córtex cerebral ele tem várias vias de forma indireta para se relacionar com os núcleos da base, ele tem vias de formas diretas aí que ele vai se relacionar funcionalmente com eles, tá bom? Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque vocês já tiveram vias motoras em BBPM2, então a gente não precisa ficar relembrando os núcleos da base, os conceitos funcionais, tá bom? Então, ó, se você saber, o córtex é o estriado, origem são todas as áreas do córtex cerebral, não só as motoras, mas eu tenho áreas límbicas também, de processamento sensitivo, em especial frontal, parietal e o córtex do lobo occipital, motor primário e sensitivo primário, e o caminho são por vias diretas, via cápsula interna e externa, e as indiretas, que é via córtico-tálamo estriado. Certo? Muito bem. E para a gente fechar, vamos comentar um pouquinho sobre a estrutura da substância branca, do córtex cerebral. Tá? Eu deixei essa parte aqui por último, não que não seja a menos importante, é uma parte que o Ângelo Machado põe no livro dele, e eu acho importante aqui dar só uma pincelada, tá, sobre isso aqui. Ó. Muito bem, o que são fibras de associação? Tá? Então, fibras eu tenho no sistema nervoso, né? Abaixo do córtex cerebral, na substância branca, eu tenho fibras mielínicas de projeção e fibras mielínicas de associação. As de projeção ligam o córtex cerebral aos centros subcorticais. E as de associação ligam áreas diferentes do cérebro via fibras de associação intrahemisféricas e interhemisféricas. Algumas eu já comentei sobre a comissura anterior, a comissura posterior, a comissura das abénulas, falei sobre o fórnix também, né? Mas agora eu vou falar de outras. Tá? De outras aí para poder observar aqui também, tá? É por isso que eu estou retomando. O senhor já falou isso aí. Não falei essas que eu vou falar agora. E naquela aula lá, se você pegar o vídeo, você vai ver que eu falei assim, eu vou dar mais detalhes, um pouco mais para frente. Chegou a hora. É rapidinho, tá? Bem curtinho. Ó, fibras intrahemisféricas, né? Então, geralmente são fibras curtas, que associam áreas vizinhas do córtex, né, que são chamadas de fibras arqueadas, em formato de U, tá? Então, entre um hemisfério e o outro, abaixo do córtex, eu tenho essas fibras aqui, ó. Como é que você descobriu isso aqui, professor? Porque você pega o encéfalo, uma vez que ele foi
que ele foi formalizado, eu tiro o córtex e eu vejo a substância branca. Tá? Você consegue tirar todo o córtex do cérebro. Tem preparações anatômicas que é só para isso. Eu tiro o córtex para você observar só a substância branca. Tá? Essas fibrinhas aqui em U. Aqui. E tem as longas também, que formam fascículos. Ó. Tem longas fibras de substância branca. Por exemplo, o fascículo longitudinal superior. Não, esse aqui que eu apontei foi o fascículo do símbolo. Tá bom? Mas tem o fascículo longitudinal superior, o fascículo longitudinal inferior, o fascículo unciforme e o fascículo do símbolo. São esses que eu vou falar. Ó. Então, ó, o fascículo longitudinal superior, ou também chamado de fascículo arqueado. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Ó. Ele conecta, acho que é esse aqui que está demonstrando no esquema do Ângelo Machado. Tá? Eu preferi deixar ele mesmo, que está mais didático. Ele vai conectar os lobos frontal, parietal, occipital e temporal, tá bom? Então ele segue ali, tem essas fibras mais longitudinais, tal, bem interessante. O fascículo do símbolo, que é aquele que conecta as estruturas que estão abaixo do giro do símbolo. Então eu tiro o córtex do símbolo e eu encontro essa substância branca aqui, ó, que é o fascículo do símbolo. Então ele meio que une as estruturas do sistema que estão dentro do giro do símbolo aqui, ó, tá? Então ele conecta a substância perfurada anterior ao giro parahipocampal. Então ele sai dessa região aqui e vai até o giro parahipocampal e acaba aqui no uncus. O fascículo unciforme, que é esse aqui, ó, tá unindo aqui o pré-frontal, a região do lobo pré-frontal com o polo temporal aqui, ó, né? Então ele é um componente do fascículo longitudinal inferior, é uma das divisões dele, tá? E ele conecta o giro frontal inferior à parte anterior do lobo parietal. Vai ter muita relação que passa muitas vezes de sistema límbico aqui entre o pré-motor e aqui e essa região. Então você vai ter fibras da amígdala que vão partir para cá, passa para ali e assim por diante. E o fascículo longitudinal inferior, ele conecta o lobo occipital ao lobo temporal, tá? Então, tem uma relação funcional muito importante aqui, que é ele conectar uma área visual primária, área visual secundária, com áreas de interpretação daquilo que você está observando, tá bom? Então, grande parte dessas fibras aqui, que são fibras longas, ó, estão unindo várias áreas, ó. Para quê? Para dar variadas funções, tá? Por isso que foi importante essas dissecações para demonstrar, para vocês verem que existem mesmo de fato essas conexões, são macroscópicas. E o fascículo arqueado, que eu fiz nesse esqueminha aqui, peguei um cérebro do Néter e fiz esses arcos aqui. Então ele conecta é um tipo de fascículo que ele arqueia a ínsula, né? Ele faz um contorno atrás da ínsula e ele conecta as áreas da linguagem, que é essa área aqui de controle da motricidade da fala, com a área da audição ou da área de interpretação auditiva, que a gente chama de área de Wernicke, tá? Que seria essa região aqui, ó. Então aqui você tem linguagem, fala, etc. E essa aqui que seria a auditiva primária com a região de motor da fala. Então aqui você tem um fascículo extremamente importante para unir essas duas áreas aqui, né? Então por quê? Por que isso existe? Porque a pessoa aprende a falar a partir do momento em que ela ela fala o que ela ouve. Então ela fala o que ela ouve e ela repete. Então assim por diante. Se você tira um desses componentes, se você tira a fala, a pessoa ouve, mas não consegue falar. Ou a pessoa, se você tira a área da audição, a pessoa ela não ouve, portanto ela não fala. Então ela não ouve, ela não fala porque ela não ouve. Bom, essa é a grande ideia aqui desse fascículo aí, unindo essas duas regiões, certo? E eu tenho também as fibras de projeção, que a gente já comentou já, né? Separa o tálamo, que por exemplo, temos a
cápsula interna, nós temos aqui o fornix. Eu já comentei sobre tudo isso daqui, tá? Mas aí vocês podem renovar aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Por exemplo, eu tenho fibras ali que passam pela cápsula interna, que saem do telencéfalo. Então tem fibras que passam ali, que é o trato córtico-espinal, córtico-nuclear, córtico-reticular, córtico-espinal, mas eu também tenho fibras que entram no telencéfalo, por exemplo, são as radiações talâmicas e as radiações ópticas e auditivas, certo? Isso é uma representação de esquema do livro de Sobota do trato córtico-espinal. E aqui, ó, eu fiz um resuminho, o que passa em cada região da cápsula interna, que é importante, tá? Por exemplo, no joelho eu tenho o trato córtico-nuclear, na perna posterior eu tenho o trato córtico-espinal, radiações talâmicas, somente as vias de sensibilidade somática geral e as radiações ópticas, que são de via óptica e auditiva, que são aquelas que trafegam indo em direção, por exemplo, aqui pro giro transverso, ó, e aqui está trafegando aqui indo em direção ao lobo occipital. Lobo occipital visual, giro transverso aqui auditivo, tá? Então você tem essas fibras que passam para cá, então essas fibras saem do tálamo e fazem isso, ó. Então passam pela perna posterior, tá? E pela perna anterior, então eu tenho fibras frontopontinas e radiações talâmicas anteriores, então são aquelas que estão vindo do tálamo e vão para a região do lobo frontal, tá? Ou as fibras frontopontinas, que são aquelas também que são saindo do lobo frontal e indo para a ponte. Então, passa pela perna anterior da cápsula interna, tá? Por que isso é importante, professor? Porque você pode ter ali um determinado acidente vascular, você pode ter a formação de alguma massa ou de algo que venha prejudicar uma determinada região da cápsula interna. Então isso pode, por exemplo, pode ter algo que se localiza no terceiro ventrículo e que empurra o tálamo e acaba empurrando a cápsula interna, e nisso você vai ter aí uma série de complicações, tá bom? Então, sabendo reconhecer aonde está e o que passa é extremamente importante. Certo? Tem um resuminho aqui para vocês darem uma olhada, se vocês fiquem à vontade. São mais umas figuras a mais. Ó. Isso aqui é uma figura bem interessante, que a gente consegue observar a dissecação, né, do corpo caloso, a disposição dele, ó, da cápsula interna. E essa daqui da coroa radiada. Ó, tá? Isso é bem interessante para observar como que as três estão. Ó. As fibras da coroa radiada vão passar pela cápsula interna, tá? E da cápsula interna para a coroa radiada. E as do corpo caloso são fibras mais transversais. Isso é bem legal. Certo? Agradeço a vocês. Deixo o meu abraço aqui. Essa aula ficou bem mais curta, tá bom? Tem questões para vocês fazerem revisão, pelo menos 2 casos clínicos aí sobre o assunto. E vocês podem ficar à vontade. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.